Prontinho, pode iniciar. Ok, então. Só um minutinho que abriu uma tela aqui. Boa noite, meu nome é Tatiana. Vou estar ministrando as aulas da disciplina de Anatomia e Fisiologia Humana. Essa aula vai ficar gravada para vocês. E eu vou abrir agora para compartilhar a tela com alguns slides que eu montei para fazer explicações, ok? Eu vou abrir as janelas do material que eu preparei. A tela está aparecendo ou não? Vou tentar de novo, só um minuto, por favor. Agora minha tela ficou problema. Só um minutinho, por favor. Pronto. Primeiramente, eu quero fazer uma apresentação sobre o que é a anatomia humana, fazer uma introdução básica e prática, tá? Deixa eu só aumentar a visualização dessa tela aqui para ficar melhor para nós. O que é a anatomia? A anatomia é a ciência que vai estudar as estruturas, tanto macroscópicas, ou seja, em formato maior, e as microscópicas, né, do corpo humano, e no nosso caso, tá? Mas seria para ver as estruturas e partes de todos os seres vivos, tá? Dentro da disciplina de anatomia, nós temos os sistemas, tá? Que é a chamada de anatomia sistêmica, onde temos sistema esquelético, que é estudado pela histologia, o sistema articular, que é estudado pela artrologia, o sistema muscular, que é estudado pela miologia, sistema nervoso, neurologia, sistema tegumentar, dermatologia, sistema circulatório, angiologia, sistema digestório ou sistema digestivo, gastroenterologia, sistema respiratório, pneumologia, sistema urinário, urologia, sistema endocrinologia e o sistema reprodutor. Dentro dos estudos da anatomia, uma das partes mais importantes é lembrarmos que existe a posição anatômica. A posição anatômica, ela é criada para que a gente tenha uma regra, uma norma, de onde poder depois definir e identificar onde estão as estruturas do corpo humano. Essa posição anatômica, ela é uma linguagem universal, em qualquer país, em qualquer mundo, né, que hajam estudos através da anatomia humana, essa posição é a mesma, tá? Então, como que ela é? A obrigação, a regra dela deve ser face, primeiramente, voltada para a frente, tá? Olhar dirigido para o horizonte, aqui na figura não tem olhares, mas depois, no material de vocês lá tem, tá? Membros superiores estendidos, aplicados ao tronco, ou seja, próximo da região do abdômen, e com as palmas das mãos sempre voltadas para frente. Membros inferiores
tá? Unidos com as pontas dos pés dirigidas para frente. Então, todo local onde vai se estudar anatomia, primeiramente, o corpo a ser estudado, seja ele natural ou sintético, é colocado exatamente nessa posição, para que tenha os lados do corpo, o lado direito, o lado esquerdo, a região frontal, a região dorsal, tá? Que a gente vai ver aos pouquinhos aqui agora. Dentro da questão da posição anatômica, após ela, a gente tem os planos anatômicos. O que são esses planos? São regiões que delimitam o corpo, tá? Superfícies planas e imaginárias, como se fizéssemos cortes. Então, a gente vai ter região ventral. O que é a região ventral? A região da frente. Região dorsal, região de costas. Laterais, lateral direita e lateral esquerda. Região superior ou cranial. O que significa? Acima da cabeça. Região inferior ou podálico. Região abaixo dos pés, tá? Seções ou cortes que nós temos para atravessar o corpo, a gente vai ter o que é chamado de sagital mediana, ou corte sagital, que divide o corpo em duas partes, direita e esquerda. O corte coronal ou frontal, que divide o corpo em parte frontal e dorsal, ou seja, frente e costas. E o corte transversal ou horizontal, que vai dividir o corpo em parte superior e parte inferior. Aqui, para exemplificar, o que seria o ventral ou anterior, que é essa seta indicando a parte da frente, dorsal ou posterior, a seta indica a região das costas, atrás, região cranial ou superior, região, como eu disse, de cabeça, região inferior ou podálica dos pés. E a gente ainda tem a região lateral em esquerda e direita. Após os cortes, nós temos o que são chamadas de seção, planos de seção mediana, que vai dividir o corpo em duas metades, tá? Direita e esquerda. Observem a figura. E aqui, do lado, nós temos uma imagem da região do crânio de um bebê, tá? Como se estivéssemos olhando por cima, né, da região do crânio para localizar a sagital, ou seja, a sagital é essa região no meio aqui, que está passando esse corte. Lembrando que o crânio do bebê, ele é dessa forma aqui, tem esses espaços que nós chamamos de fontanela, para que esses espaços facilitem o momento do parto. Mas na medida que o bebê vai desenvolvendo, que ele vai crescendo, esses ossos também vão crescer e vão se unir, tá? E vão fechar essas fontanelas, ok? Uma imagem novamente, com um plano agora de divisão em região frontal, ou seja, são planos ventrais, dorsal e a tangente e a fronte do indivíduo. Então, a região ventral é essa região aqui que a gente chamamos de frente, tá? Sempre será chamada de ventral. E a região dorsal, região das costas, tá? Outro corte que nós temos aqui é o transversal, que são paralelos aos planos cranial e caudálico, ou seja, separam em região superior e região inferior. São divisões horizontais, tá? Então, aqui nós temos um corte transversal na região da cabeça, um corte transversal no membro superior no braço, um corte transversal dividindo aqui em região de abdômen, tá? Parte superior, parte inferior. E aqui também um corte transversal para exemplificar na região da perna. Os planos vão ser divididos de várias maneiras e vão produzir vários cortes, ou seja, várias seções. Então, aqui, se nós olharmos, né, o corte desse cérebro aqui, quando ele está dividido dessa forma, o que ele representa aqui é a região frontal. Observem como fica o corte, né, da região frontal. Outra forma de corte é o corte transversal, que no caso aqui foi de forma horizontal aqui, tá? Separando em parte superior e parte inferior. Aqui também mostrando como que fica o corte após ser realizado. O plano que vai dividir um encéfalo em dois lados, direito e esquerdo, né, iguais, é chamado de plano sagital. Então, sagital sempre dividiu ao meio, lado esquerdo, lado direito. Né? Região, corte craniano, frontal, vai dividir em região frontal e região dorsal.
e o corte transversal em superior e inferior através de um corte horizontal. Nós temos também os eixos, tá? Onde vamos ter aqui um eixo longitudinal vertical na posição de pé, situa-se o ângulo reto do solo. Então, quando falamos de eixo longitudinal vertical, vai ser o eixo que sai aqui para cima e para baixo, certo? Quando falamos de eixos transversais, vai ser o que atravessa o corpo aqui, né, ou látero. Ele dispõe-se em ângulo reto em relação ao eixo longitudinal. E, por último, nós temos o eixo sagital, tá? Que vai ser o anteroposterior e o anterior. São regiões muito determinadas na radiologia, na anatomia, principalmente pelos radiologistas. Eles vão fazer, às vezes, um exame de raio-x, ele tem o AP, que é chamado anteroposterior, ou o PA, que é anterior. Para o estudo da anatomia e fisiologia, o corpo humano ele foi dividido em partes. Então, nós temos as unidades celulares, que são as menores células, menores estruturas de vida no corpo humano são as células. Depois, quando elas se juntam e formam um conjunto, esse conjunto de células recebe o nome de tecidos. Esses tecidos vão se unir e vão formar os órgãos que desempenham suas funções, como órgãos do sistema respiratório, órgãos do sistema circulatório, certo? E esse conjunto de sistemas é que faz com que a vida seja viável, com que ela aconteça e que nós desenvolvamos para que nós tenhamos todas as condições necessárias, né, de ter o nosso corpo funcionando. Essa é a parte de introdução geral. Em sequência, eu coloquei um outro material, eu vou pausar essa apresentação para anexar o outro material. Agora que vimos um pouco como que funciona o corpo humano através da anatomia e para que são suas funções, vamos ver um pouquinho sobre o que é o corpo humano, algumas estruturas e os seus sistemas. Temos aqui, então, sistema do corpo humano, órgãos e sistemas. O que a gente tem? Revestimentos, através da pele, suporte e locomoção, através de ossos e músculos, nutrição e digestão, respiração, circulação, excreção e controle, através do sistema nervoso e do sistema endócrino. De revestimento, como eu falei já, nós temos a pele, que é um dos maiores, é o maior órgão do corpo, tá? Ele vai dar proteção, né, às estruturas. A pele é o maior órgão do corpo, função de proteção, transpiração, regulação da temperatura do corpo, tato, ou seja, sensações, né, de toques, sensações térmicas, de calor, frio, absorção de substâncias e algumas outras funções que depois veremos detalhadamente. Temos aqui, para suporte e locomoção, o sistema muscular, né? Nós vamos ter os músculos revestindo as estruturas e gerando a força para que nós consigamos levantar um braço, andar, levantar peso, se manter em pé, tá? O que a gente tem? Os músculos podem contrair e relaxar, gerar movimentos que nos permitem andar, correr, ir, né, que são situações voluntárias, auxiliar na digestão e na circulação, que são situações já involuntárias, ou seja, não é necessário uma ordem para que isso aconteça.
A nossa locomoção vai depender da ação conjunta entre os ossos, as articulações e os músculos. E vamos estudar isso também um pouquinho mais detalhado, dentro da regulação do sistema nervoso. O sistema muscular vai ter vários músculos, e depois nós vamos dar nomes a esses músculos, mas de uma forma mais detalhada. O sistema esquelético também gera proteção e locomoção, é uma das suas principais funções, mas nós também vamos ter outras funções ligadas a esse sistema, como reserva de minerais, formação de células sanguíneas, em conjunto com as articulações e os músculos, vão também constituir o sistema locomotor, ou seja, através desse sistema esquelético em conjunto com outro, com o sistema muscular e as articulações, que nós vamos conseguir nos movimentar. Temos aqui dentro do sistema esquelético os ossos do corpo humano, que nós daremos nomes, que são em média de 250 ossos, se eu não me engano, mas eu vou trazer isso mais preciso no material que nós temos, pois os ossos de um adulto, o número de ossos de um adulto são menores do que nas crianças, e depois a gente conversa detalhadamente sobre isso e o porquê. Temos também o sistema digestório, que é onde nós vamos ter absorção de vitaminas, de tudo que é necessário, água e outras coisas mais. Também temos o conjunto de órgãos aqui que vai formar o sistema digestório, daremos nomes a esses órgãos e as suas glândulas acessórias, como fígado, vesícula, ok? Funções desse sistema, né? Retirar dos alimentos os nutrientes necessários para o desenvolvimento e a manutenção do organismo, tá? Inclusive água. Nós temos aqui, né? A digestão começando na boca, o alimento vai ser quebrado pelos dentes, os dentes não faz parte do sistema esquelético, tá? Dente não é osso, dente faz parte do sistema digestório, tá? E é extremamente importante no processo de mastigação. E aí o alimento, quando ele é mastigado, triturado pelos dentes, ele é umedecido pela saliva para ele seguir seu caminho no esôfago, tá? Depois nós temos ali o estômago e os intestinos, o alimento vai ser digerido e os nutrientes vão ser absorvidos. E no terceiro ponto aqui nessa imagem, fala-se do intestino grosso, né, onde não ocorre digestão, ele somente recebe os restos dos alimentos para formar as fezes. Nós vamos estudar esse sistema detalhado, falando um pouco sobre cada órgão, qual a sua função, nomes, tá bom? Outro sistema vital que nós temos é o sistema respiratório, onde temos dois pulmões, um do lado direito e um do lado esquerdo. O pulmão direito ele é levemente maior do que o pulmão esquerdo, exatamente porque o coração está um pouco mais deslocado para o lado esquerdo, então, para que caiba tudo encaixado, bonitinho ali no seu lugar, o pulmão esquerdo é um pouquinho menor. O pulmão direito vai ser dividido em 3 lóbulos, pulmão esquerdo em 2, mas isso vamos detalhar separadamente quando formos estudar o sistema respiratório, os seus órgãos. Nós temos aqui o diafragma, que é extremamente importante no processo de inspiração e expiração. Funções do sistema respiratório, ele vai realizar as trocas gasosas, né? Absorvendo o O2, que nos dá a fonte de energia. Ele também tem o olfato. Também no sistema respiratório nós vamos filtrar, aquecer e umedecer o ar inspirado. Ajuda a produzir sons, porque através do sistema respiratório, quando passa o ar nas cordas vocais, que emitimos os sons e conseguimos falar. E uma termorregulação do corpo. Depois vamos ver detalhadamente como que funciona o processo de inspiração, o caminho que o ar passa dentro do corpo, como ele entra na corrente sanguínea e o caminho que ele vai pegar de saída novamente. Sistema circulatório, onde vamos ter aqui alguns órgãos essenciais, né, como sangue, o coração, que é um músculo, e os vasos sanguíneos. Vamos ter 3 tipos de vasos sanguíneos: artérias, veias e capilares. Vamos estudar separadamente também. O coração é uma bomba que vai impulsionar o sangue para o corpo inteiro, e os vasos sanguíneos vão levar
esse sangue para o corpo. Lembrando que o sangue também é um órgão grande, também bastante grande, assim como temos a pele, que é um dos maiores órgãos do corpo, o sangue também. Qual que é a função do sistema circulatório? Transportar, distribuir e remover algumas substâncias do organismo, né? Também tem a função de coagulação, defesa e termorregulação. Lembrando que é no sangue que vão ficar as células de defesa ali quando pode ocorrer o risco de uma infecção ou algo nesse sentido. Vamos ver aqui o que é a grande e a pequena circulação, detalhadamente, os nomes e os órgãos principais. Sistema excretor, que é como o nome mesmo sugere, vamos estar ali eliminando substâncias indesejadas no processo ali de ingestão de água, de absorção de alimentos, dentre outras coisas mais, onde temos órgãos vitais, são os rins. Temos dois rins, um do lado direito e do lado esquerdo. A função deles é filtrar o sangue, produzir, excretar a urina, regular a quantidade de líquidos corporais e produzir hormônios, tá? São extremamente importantes. Os rins são órgãos sensíveis, onde ele possui a sua unidade principal, que é chamada de néfron. Depois detalhamos ela também um pouco melhor e com mais calma. Temos o sistema nervoso, que é onde haveremos comandos, tá? Função de regulação dos outros sistemas, percepção sensorial, interpretação de sinais, indução de ação motoras, ação rápida via impulsos nervosos. Temos aqui uma imagem de um neurônio para entender como que funciona a comunicação, como que ocorre esse transporte de comunicação do cérebro mandar os comandos para o restante do corpo, para os outros órgãos dos sistemas. Temos o sistema nervoso central, periférico e autônomo, tá? Depois vemos também com um pouco mais de tranquilidade. Temos o sistema endócrino, que também é extremamente importante, é a região onde tem a produção de hormônios, e com isso, algumas funções de alguns órgãos são extremamente são bem reguladas, estão bem funcionais a partir do momento que esse sistema esteja funcionando em bom estado. Então, nós vamos ter vários aqui, a glândula pineal, como algumas outras, a tireoide, tá? E depois nós vemos com um pouquinho mais de calma. No sistema endócrino, também coordena as funções de todos os sistemas corporais através de hormônios produzidos pelas glândulas endócrinas. Temos as ações lentas, né, de correio comum, como é chamado. Ambos os sistemas coordenadores devem comunicar-se, tá? O sistema funciona de maneira integrada e conjunta. Essa é uma mensagem final para a apresentação desses slides nesse momento, que a mensagem deixada é: respeita este fantástico equilíbrio. Obrigada, por enquanto. Antes de começar a falar de todos os sistemas, eu gosto sempre de começar dessa forma, fazer uma abordagem inicial do que é a anatomia humana, anatomia e fisiologia humana, depois passar sobre um geral, e agora sim, nós podemos começar aprofundando nos sistemas. Eu vou começar pelo sistema esquelético, tá? Na construção de dentro para fora, tá? Então, eu vou abrir ele aqui para compartilhar. Só um minuto, por favor. Só um minuto, não quis compartilhar a tela.
Acho que agora vai conseguir. Então, nós vamos começar a falar sobre o sistema esquelético, suas funções e o nome dos ossos que estão localizados nesse sistema. Primeiramente, os ossos são nada mais, nada menos do que um tecido rígido que tem a função de sustentação, proteção, fixação muscular, formação de sangue e reservatório de íons e sais minerais. Como que é formado o osso? O osso ele é formado por duas partes. O periósteo, que é o tecido conjuntivo que reveste a superfície externa do osso, ou seja, a parte de fora do osso, é chamada de periósteo. E a parte do endósteo, que é um tecido também revestindo as cavidades dos ossos, incluindo as partes internas, tá? Interiores. Os ossos são tecidos vivos, irrigados por sangue, extremamente vascularizados. Se a gente serrar um osso ao meio, você vai ver que ele é todo cheio de furinhos onde passam vasinhos sanguíneos e tem sangue correndo ali. Além da gente produzir células sanguíneas no interior desses ossos, tá? Constituição do osso, ele é formado por medula óssea, estrutura mole que está presente no interior dos ossos e pode ser de dois tipos. Nós temos a medula óssea amarela, que ela é feita por tecido adiposo, ou seja, formado por gorduras, e temos a medula óssea vermelha, que é onde temos a produção de células do sangue. Nas estruturas dos ossos, nós temos o osso longo, que ele é dividido em três partes. Epífises, em duas partes, perdão, basicamente. Epífise, que são as extremidades, ou seja, as pontas em cima e embaixo, e a região de meio, da metade, mediana, que chamada de diáfase. Então, a gente vai ter aqui, por exemplo, esse osso, essa imagem aqui é de um fêmur. Então, cortou-se fez um corte sagital no osso e a gente consegue ver ele por dentro. Então, aqui a gente tem, do lado de fora, revestindo a cartilagem. Aqui dentro nós temos linhas de epífise, que é o que divide os ossos, a medula óssea vermelha em alguns pontos, lembrando que essa região dele é toda esponjosa, ou seja, toda furadinha, igual eu falei, cheia de estruturas sanguíneas, né? Aqui nós temos a cavidade medular, que é onde vai passar a medula, forame de nutrientes, ou seja, forame são todos buracos, né? Pode falar assim grosseiramente que tem no interior. Região de endósteo, ou seja, região interna do osso, e a região periósteo do lado de fora. E aqui, na parte da base, na parte de baixo, nós também temos cartilagem articular. Como que ocorre a reparação de uma fratura? Quando um osso é quebrado, eles vão possuir altos níveis de metabolismo e capacidade de regeneração. Então, quando ocorre a fratura, sempre tem o rompimento de vasos sanguíneos do osso, do periósteo e do endósteo, que é o que eu expliquei para vocês. Os macrófagos entram em ação e ocorre uma intensa proliferação de células do periósteo e do endósteo, que formam um anel ao redor da fratura, que é também chamada de calo ósseo, tá? Preenchendo o espaço entre as extremidades quebradas do osso. Assim, elas vão se unindo, vai se reconstituir, e a estrutura do osso possuía antes, ela volta ao normal, tá? Para uma pessoa ter problema com fratura e não ter novamente essa ligação, às vezes ela vai ter desenvolvido algum tipo de doença na estrutura óssea que a gente vai ver. Então, como que atuam os aparelhos ortodônticos? Agora, como que ocorre a função dos aparelhos dentários, né, dos dentistas? Apesar de o osso ser um órgão duro e resistente, ele pode ter sua estrutura interna remodelada. O uso de aparelhos ortodônticos é um exemplo. Eles exercem forças e nos pontos em que a pressão ocorre a absorção óssea. Assim, os dentes movem-se pelos ossos da arcada dentária e passam a ocupar a posição desejada. Como eu disse para vocês, os dentes não são ossos, tá? Eles são estruturas que fazem parte do sistema digestório. Porém, a arcada dentária, né, que é onde tem as raízes e tudo mais, ela vai ser movida por esses aparelhos, que é a estrutura óssea. Então, o aparelho vai fazer com que ela fique no local, tá?
Uma das piores, dos maiores problemas que a gente tem no sistema esquelético é o caso de osteoporose. Ele é muito comum, principalmente em mulheres após os 50 anos de idade, mas qualquer pessoa pode desenvolver osteoporose, principalmente quando ela tem alguns hábitos não muito saudáveis, como o processo de ser fumante, o uso abusivo de álcool, tá? Um estilo de vida não muito saudável. Então, o que acontece? Os ossos são estruturas rígidas devido ao material extracelular do tecido ósseo. Este contém principalmente cálcio, fósforo e magnésio. A flexibilidade do osso se dá pela presença das fibras de colágeno no material intracelular. Com a idade, pode ocorrer perda de cálcio nos ossos, o que causa essa doença. Mas há também um empobrecimento das fibras de colágeno, e esses dois fatores tornam os ossos frágeis, sujeitos a fraturas mais frequentes. Então, a osteoporose vai fazer com que os ossos se quebrem por si só. Às vezes, não precisa nem de um tombo, nem de um acidente muito grave para que ocorra essa fratura. Como prevenir uma osteoporose? Consumir alimentos ricos em cálcio, alimentos que contêm vitamina D. Vitamina D é uma ótima fonte para absorção de cálcio e de outras formas de sermos mais saudáveis, então é importante. A vitamina D a gente consegue ela basicamente através de sol, né, de exposição ao sol. Então aí vem escrito aqui, ó, exponha-se ao sol no início da manhã ou no final do dia, não naquele sol muito forte. Para quê? Porque ele é importante para a produção da vitamina D. Criar o hábito de praticar alguma atividade física, pelo menos 3 vezes na semana, e consultar um médico regularmente, fazer exame de densitometria óssea, que é o único exame que vai medir como que está a estrutura óssea do seu corpo, tá? Divisão do esqueleto. Então, agora, como que é formado o sistema esquelético? Como que ele vai se dividir? O sistema esqueleto, do esqueleto humano adulto, ele é composto por 206 ossos, divididos em duas partes. O esqueleto axial, que é formado pela cabeça, pelo pescoço e pelo tronco. E o esqueleto appendicular, que é formado pelos membros superiores e membros inferiores. Então, esqueleto axial, cabeça, pescoço e tronco, que vai até aqui, incluindo coluna vertebral, costelas, tá? Crânio, face. E o sistema axial é um sistema que ele tem pouca mobilidade, ou seja, ele não gera muito movimento. Já o esqueleto appendicular, ele é formado pelos membros superiores, que vai pegar das mãos, cintura escapular, certo? Braços, e os membros inferiores, que pega a cintura pélvica, também conhecida como bacia, região de coxas e região de pernas e pés, tá? Classificação dos ossos. A gente tem vários tipos de ossos. São chatos ou planos. Ou seja, a largura e o comprimento são maiores que a espessura. A escápula, o osso do quadril, os ossos do crânio, parietais e occipital, são exemplos de ossos chatos ou planos. Temos também ossos curtos, né? Ou seja, equivalentes nas 3 dimensões. Exemplo, ossos do carpo e do tarso. Região do carpo são aqui, com ossos curtinhos, formando aqui a região de palma de mão, certo? E eles são exemplos de ossos curtos, mas vamos ter mais no corpo. Temos também ossos que são chamados de irregulares, ou seja, sem forma definida. Uma dos melhores exemplos é a coluna vertebral. Tá aqui, ó, tá vendo como os ossos são todos diferentes? Irregulares que chamamos, né? Então, a gente vai ter aqui os ossinhos e suas funções. Vamos falar daqui a pouquinho da quantidade de vértebras que nós temos e cada uma delas. Classificação de ossos alongados possui características osso longo, porém não possui canal medular. Um exemplo prático é a costela, porque se a gente vê, ela vem dando a volta lá de trás até aqui na frente, se ligando ao osso externo, tá? Na região de abdômen e tórax. Na região de tórax, principalmente, o abdômen é mais aqui para baixo, não tem presença de costelas. Classificação de ossos pneumáticos são ossos ocos por dentro, com cavidade cheia de ar. Então, a gente tem como exemplo de ossos do crânio frontal, temporal, maxilar, também são ossos pneumáticos. Ossos longos, comprimento maior do que a largura e espessura. A gente tem o fêmur, o rádio, a una, são todos classificados como ossos longos.
Falando um pouco ainda dos ossos longos, eles vão ter a divisão em duas partes, já falamos lá atrás, eu vou repetir. A diáfase, que é a parte longa do rosto, ou seja, a parte de comprimento. Ela é formada por um tecido compacto, proporcionando resistência. A epífise, que é as extremidades, as pontas do osso, elas são articuladas com outro osso, é formada por uma fina camada de osso compacto e revestido por um osso esponjoso, tá? E recoberta por cartilagem. Então, quando a gente olha esse exemplo aqui, a epífise está aqui, que é a extremidade, a epífise está aqui, que é a extremidade, e a diáfase é todo esse comprimento do osso aqui, tá? Então, a gente vai saber que sempre aqui tem a cartilagem revestindo lá de fora, a linha dessa epífise dividindo, os ossos são esponjosos aqui por dentro, tem a cavidade da medula, tem o forame de nutrientes, tem o endósteo, que é a parte interna do osso, tem o periósteo, que é a parte externa, ok? O que causa gigantismo e nanismo, ou seja, pessoas com tamanhos fora de padrões normais, tá? O hormônio de crescimento produzido pela hipófise, a qual estimula o crescimento do corpo em geral, com efeito acentuado no disco epifisário. Quando o indivíduo está em fase de crescimento e há falta desse hormônio, ocorre nanismo, ou seja, ele fica com tamanho menor do que o normal. Quando a produção desse hormônio é excessiva, ocorre o gigantismo, em que há crescimento excessivo dos ossos longos. Em adultos, se houver intensa produção de hormônio de crescimento, os ossos crescem em espessura, determinando a doença chamada acromegalia. Localização dos ossos. Então, eu vou colocar aqui uns exemplos, os nomes dos ossos, tá? Nós vamos ter, na região de cabeça, duas divisões, ossos que formam o crânio e ossos que formam a face, tá? Então, no crânio, nós temos um osso aqui, esse da testa, que é chamado de frontal. Quando já pegamos os ossos que formam face, vai ter aqui o osso nasal, que essa divisão é o osso bem do nariz, o osso lacrimal, que fica no cantinho da região onde fica o orbital dos olhos, o osso esfenoide, que fica na região atrás dos olhos, aqui por dentro. Aqui nós temos também do crânio o osso temporal, que é a têmpora, fica um pouquinho acima da região da orelha. Temos o osso aqui chamado zigomático, que é o osso onde a gente pega a região para passar maquiagem, blush, que nós mulheres gostamos. Nós temos aqui o osso etimoide, que ele também vai ficar na região interna, dá para ver por dentro de onde fica o orbital dos olhos e do nariz. Nós temos aqui a região superior dos dentes, que é chamada de maxila, e a região inferior, mandíbula. Tá? Existem ossos na região da cabeça que são ossos ímpares, como, por exemplo, a mandíbula, o osso frontal e o occipital, que fica na parte de trás, que está no próximo slide. Esse aqui é o osso occipital. Esses ossos são ímpares, os outros todos são pares. Então, quando a gente olha nessa região aqui, ó, esse aqui é o osso parietal, então tem do lado direito e do lado esquerdo. O osso frontal tem um só na frente do crânio. O osso occipital também tem um só na base do crânio, na parte de baixo. Já o osso temporal tem do lado esquerdo e do lado direito. O osso esfenoide e o osso etimoide, eles são ossos internos e eles são ossos também ímpares, tá? O osso nasal, que é dividido em dois também. Osso lacrimal, que é dois. Maxila é dividido em duas. Mandíbula é uma só. Ele é um osso inteiro só, tá? E o osso zigomático. O único osso na região da cabeça que tem movimento é a mandíbula, que ela faz o movimento aqui que a gente usa para falar, para mastigar os alimentos, tá bom? Localização dos ossos. Nós temos, por exemplo, na caixa torácica, 12 pares de costelas. Contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. O que são esses 12 pares de costelas? 6 que são chamadas de verdadeiras, as 6 primeiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 pares falsas e 2 flutuantes, pares que nós estamos falando. O que acontece? Quando fala de costela verdadeira,
é porque ela vai vir encontrando na última costela que está aqui, elas vão ramificar. As verdadeiras são que encontram no externo. O osso externo é esse osso aqui da região do tórax, e todas essas costelas aqui estão encontrando nele, conseguem observar? A partir delas, que vão encontrar na última, são chamadas de falsas. E flutuantes são aquelas bem menorzinhas que ficam aqui atrás. Já a coluna vertebral, que é a parte dorsal, a parte de trás, ela é dividida em vértebras cervicais, torácicas, lombares, sacrais e o cóccix. Nós temos sete vértebras cervicais, ou seja, vai do C1 ao C7, 12 vértebras torácicas, vai do T1 ao T12, 5 vértebras lombares, da L1 a L5, 5 sacrais fundidas, unidas, e 4 coxígenas também fundidas e unidas, que é essa pontinha aqui. Só um minutinho, deixa eu só pegar. Parou de compartilhar? A tela caiu? Peraí, o que aconteceu? Aqui é a imagem da coluna vertebral com suas divisões, tá? Vértebras cervicais, torácicas, lombares, sacrais e coxígenas, ok? Localização dos ossos ainda. Nós temos membros superiores, que são os que realizam, desculpa, são os que realizam movimentos amplos, por exemplo, dedos, né? Movimentos delicados e precisos. Então, aqui a gente está tendo uma vista anterior, ou seja, uma vista de frente, onde, como membro superior, nós temos a clavícula, que liga aqui na região do tórax, na frente, a escápula, que fica na região dorsal, na região das costas, o húmero, que é o osso mais longo dos membros superiores, o rádio, que é esse aqui, e a una, que é esse que vem abaixo. Temos também os ossos que representam a mão, onde nós temos os ossos do carpo, que são os ossinhos aqui que ficam na palma, nas costas da palma da mão, na palma da mão, perdão. Os metacarpos, que são esses alongamentos aqui na palma da mão, e as falanges, que são as pontas dos dedos. As pontas não, os dedos inteiros. Os dedos das mãos nós não chamaremos mais de dedos, chamaremos de falanges. E as falanges são divididas em três partes: falange distal, proximal e medial. Após vermos os membros superiores, nós temos os inferiores, que também seguem mais ou menos a mesma linha. Nos membros inferiores, a gente tem a questão da sustentação do peso do corpo, da locomoção, já que somos bípedes, né? Ou seja, andamos sobre dois pés. Então, a gente tem a região da cintura pélvica, nós temos um osso chamado íleo, um chamado pubis, outro chamado isquio, que é onde tem esses furinhos, o maior osso do corpo, que é o fêmur, que fica localizado na região da coxa, a patela, que fica na região do joelho, a tíbia, que é o osso mais forte, que sustenta a parte do corpo, a fíbula, que fica mais para fora, esse osso um pouquinho mais fino, os ossos do tarso, que é a região de calcanhar, os ossos metatársicos, que é a região de comprimento dos pés, e as falanges também. Os dedos dos pés também são chamados de falanges, assim como os dedos das mãos.
Ainda temos também as articulações, que elas vão ser um encontro onde dois ou mais ossos se encontram. Podem permitir ou não as movimentações. As articulações imóveis não realizam movimentos. Por exemplo, as articulações dos ossos do crânio. Vou voltar aqui em cima naquela imagem do crânio para mostrar para vocês. Todos esses lugares onde temos encontros de ossos, por exemplo, o osso frontal está se encontrando com esse osso aqui, que é chamado de parietal. Então, esse lugar onde eles são encontrados, existe uma articulação chamada sutura. Região de cabeça, ela é formada por diversas suturas onde os ossos vão se unir. Lembra que lá atrás eu mostrei no início da introdução do material, mostrando o crânio de cima de um bebê, onde tinha aqueles espaços entre os ossos? Em que eu comentei que aquelas são chamadas fontanelas, e quando os ossos vão crescendo, eles vão se unindo, que eles vão se fechar. O local onde eles fecham é as articulações imóveis, ou seja, que não tem movimentação, chamadas suturas. Então, todas essas articulações que estão ligando uns ossos nos outros são chamadas de suturas, ok? E são articulações imóveis. Já articulações semimóveis permitem alguns movimentos, por exemplo, das vértebras. Então, entre as vértebras aqui, para a gente abaixar e pegar um objeto no chão e levantar, existe um pouquinho de movimento. E esse pouco de movimento são as articulações semimóveis, tá? Mas também vamos ter as articulações móveis, que são elas que permitem vários tipos de movimento, né? Então, a gente vai ter ali as articulações bastante móveis nos ossos que vão se encaixar e vão ser revestidos por articulações. Então, o ombro tem articulação muito móvel, o joelho tem a cintura, muitas das vezes tem para você movimentar para lá e para cá. As articulações, elas podem ser de dois tipos, as móveis, com encaixe articulação ou em bola. Então, o que que ela vai ser? Ela vai permitir a movimentação de vários sentidos. A cabeça de um osso desliza na cavidade do outro, a articulação do braço com o ombro. Então, onde a gente movimenta o braço com o ombro, levantando e abaixando, a gente tem uma articulação tipo encaixe, ou também chamada de articulação tipo bola. Já a tipo dobradiça permite movimentos para frente e para trás. Por exemplo, a articulação do joelho. Quando você vai movimentar o joelho, sua perna só vai para frente e para trás. Certo? Correto? Problemas ou deformações em colunas. Existem alguns problemas que causam danos, dores, né? Várias dificuldades na questão de coluna, na sustentação, postura. Então, nós temos três principais, que é a lordose, que é uma deformação que ocorre na região da lombar, daquelas vértebras lombares, e vão se curvar mais para dentro. Tem também a cifose, que é uma deformação que ocorre na região dorsal, ou seja, na região atrás da curva mais para fora. E tem a escoliose, que ela fica parecendo um S, a coluna se deforma de um lado, tá? Vou mostrar as imagens a seguir. Então, a lordose, né, ela vai aqui ficando mais empinada. Geralmente, as colunas das mulheres têm um pouco mais de lordose que a dos homens, por isso que a região do glúteo, a região do bumbum fica mais altinha. Tem a cifose aqui, tá? E a escoliose, que como eu falei, ela fica parecendo um S, tá vendo? De tão torta que fica. Algumas questões é por postura, no jeito de dormir, né? Ou algumas pessoas desenvolvem doenças devido ao decorrer dos anos, pegando peso, dentre outras coisas mais que não fazem bem, ok? Cuidados para evitar problemas nos ossos e articulações, né? Então, assim, só alguns exemplos, mas antes de mergulhar de cabeça em piscina, se usa o mar, certifique-se que a profundidade é adequada. Utilizar acessórios de proteção indicados para andar de bicicleta, de skate, patins. Usar sempre cinto de segurança no carro, mesmo do banco de trás. Ficar atento, cuidadoso ao atravessar vias de circulação de carro. Manter a postura correta. Cuidados com pancadas, quedas e movimentos bruscos. Além da questão de uma vida saudável, evitar excesso de álcool, fumo.
Perdão. E para finalizar, umas pequenas curiosidadezinhas. Os ossos são responsáveis por perto de mais ou menos 14% da massa do corpo. Então, uma pessoa que tiver um peso ali de 60 quilos, 8,4 quilogramas são dos ossos dessa pessoa, tá? O fêmur é o maior osso do corpo humano, tem em média de 45 centímetros. O menor osso do corpo humano é o estribo, está localizado no ouvido interno. É, lá dentro do nosso ouvido tem três ossinhos, são os menores do corpo, que é o martelo, a bigorna e o estribo, sendo que o estribo é o menor de todos, mas são ossos minúsculos mesmo. E com a idade, o número de ossos diminui, ocorre a função de certos ossos. Igual eu dei o exemplo da cabeça do bebê lá atrás, no início dos slides das explicações, aqueles ossos do crânio estão separados, porque na hora que o bebê vai nascer, quando ele vai passar na região da pelve da mulher para poder sair, aqueles ossos dão uma apertada entre si e facilita o bebê sair. Na medida que ele vai crescendo, os ossos também vão crescendo para envolver o crânio, para proteger o crânio, e eles vão se unindo, que eles estão crescendo, vão se fechando, vão se fundindo, vão ficar ligados pelas suturas, né? E alguns ossos vão se ligar aos outros e formar um osso só. Um exemplo disso, de ossos fundidos que vão se unir, é os ossos da região do final da coluna, né? Da coluna vertebral, onde a gente tem ali a região do sacro e do cóccix. As vértebras lá são fundidas. Então, enquanto um bebê vai ter em média de 300 ossos, o adulto, na sua fase adulta, tem 206, tá? Isso é para todos os seres humanos, para todo mundo. Bom, o que eu tinha para passar hoje é isso. Espero que fique claro para todos e até uma breve encontro nosso, tá? Até mais. Obrigada.